Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma informação a você que é missionário, a você que é pastor, a você que de alguma forma é temente a Deus, respeita o trabalho missionário das igrejas. E essa informação trata-se do assassinato de um pastor brasileiro, de um missionário brasileiro, cujo nome é Francisco Antônio Chaga Barbosa, de 40 anos. A missão, a organização sem fins lucrativos, conhecida como Missão Cristã Mundial, foi que deu a notícia do falecimento, do assassinato do pastor Francisco Antônio Chagas. Queridos, essa nota saiu no dia 10/6, foi no sábado agora que passou. E o local onde, segundo as informações da Missão Cristã Mundial, o pastor morava há 12 anos no Quênia, junto com sua esposa e com uma filha, apenas uma filha, há 12 anos. O pastor era missionário pela organização da Missão Cristã Mundial, fundada em 1996, irmão, pelo pastor José Rodrigues e mais outros 7 pastores, visando a amplitude do reino dos céus, do reino de Deus na terra, com o intuito de ganhar almas, o intuito de evangelizar. A organização cristã mundial, a igreja Missão Cristã Mundial, ela é semelhante ao seu trabalho, semelhante a Portas Abertas, uma das maiores organizações cristãs, evangelisticamente falando, eu acredito, do planeta Terra. Uma igreja aonde se faz missão, aonde se aspira missão, aonde se vive missão, aonde tudo gira em torno de missão. E essas missões, elas são desenvolvidas principalmente em lugares remotos, de difícil acesso, e que constantemente, querido, só para você entender, põe em risco, a vida de missionários e pastores juntamente com sua família. E pelo que se sabe, o missionário Francisco Antônio serviu há muitos anos a Missão Cristã Mundial como missionário, como voluntário. E ele, por decisão, uma chamada, irmão, é uma chamada. Eu sempre digo assim, que se você não sente no coração, se você não sente arder o seu coração por missão, então não levante os pés, porque tomar uma decisão com base naquilo que você está sentindo no seu coração, que é a chamada de Deus, do Espírito Santo, na sua vida, e você tem convicção que você está sendo atraído, sendo levado para lugares, sendo chamado para desenvolver missão, para fazer missão, você tem convicção disso, você tem convicção das dificuldades que você vai passar, dos perigos que você vai passar, não só você, mas também a sua família. Se tem convicção, vá, atenda o chamado. Se não tem, não se mova do seu lugar até que o Espírito Santo fale ao coração. E o missionário Francisco Antônio Chagas, eu estava vendo algumas fotos dele e vi que ele, desde muito novo, doou a vida dele em prol do evangelismo, em prol das missões, em prol de pregar a boas novas. Queridos, esse país do Quênia, ele é um dos países mais intolerantes à fé cristã. Isso mesmo. O Quênia, ele é um dos países mais intolerantes à fé cristã.
Porque a população do Quênia, ela é considerada um país, ou o Quênia é considerado um país muçulmano, irmãos. Então nós sabemos que a religião muçulmana, ela é intolerante com relação a outras religiões, mas assiduamente falando contra o cristianismo, irmão. Então, trabalhar no Quênia, trabalhar no Sudão, que faz parte do Quênia, irmãos, é ter uma sentença de morte todos os dias contra a sua pessoa. O pastor viveu ali durante 12 anos, estabeleceu assentamento, trabalhou, e olha o que esse homem de Deus defendia. Olha o que esse homem de Deus defendia. O missionário Francisco Antônio combatia os abusos de jovens. Os abusos de jovens, eu estou falando de estrupos, de violação mesmo. Porque é um país, irmãos, tão dominado, por facções terroristas, aonde jovens mulheres, elas são levadas ainda novas, crianças, 9, 10 anos, 11 anos, para serem abusados. Os pais, por ser um país extremamente pobre, um país extremamente dominado tanto pelos muçulmanos, pela religião muçulmana, e quanto por terroristas também, queridos, crianças são levadas para serem abusadas, para serem mulheres de terroristas. Sequestro é praticamente 24 horas. E o pastor, o diretor da organização Missão Cristã Mundial, relatou que o pastor, há 3 anos atrás, o missionário Francisco Chaga, ele tinha sofrido um sequestro, irmão. Foi torturado, passou mais de 5 horas nas mãos de terroristas, foi torturado. Deus assim o livrou. Amados, porque cair nas mãos de terrorista que levanta uma bandeira de uma religião tal, e você sendo cristão, é só Deus para livrar, irmão. É só Deus para livrar. É só Deus para ter misericórdia. É só Deus, segundo o conselho dele, querer com que esse homem de Deus ainda continue vivo por alguns anos. Ou então cair nas mãos de um grupo terrorista como esse, que levanta uma bandeira de uma religião tal, é uma sentença de morte, é ter o fim de carreira como pastor, de ministério, como missionário, nas mãos de terroristas. E ele caiu há 3 anos atrás nas mãos de um grupo terrorista naquela época que assolava tanto igrejas, comunidades pequenas, colônias pequenas, onde o cristianismo, onde o evangelho estava sendo pregado, onde havia trabalhos da igreja, principalmente da Missão Cristã Mundial. Ataques em cima de ataques, sequestro em cima de sequestro. Há 3 anos atrás, esse pastor ele foi vítima disso também. Foi espancado, foi torturado, ficando com uma sequela gravíssima em uma das pernas dele. Olha só, meu irmão. A Bíblia diz no Salmo 69, se não me falha a memória, o salmista diz assim: Senhor, tenho suportado afrontas por amor a ti. Olha o que esse homem de Deus passou pela obra de Deus. Isso é amor, irmão. Não está ali por conta do dinheiro, porque se tivesse por conta do dinheiro ali, estava num lugar muito melhor, onde não apresentaria risco à sua própria vida e à vida da sua família. Então, trabalhar no Quênia, trabalhar na África, trabalhar em outros países que são considerados, que levantam bandeira muçulmanas, com a religião muçulmana islâmica, irmãos, é assinar uma sentença de morte. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo de número 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus já de antemão antecipou isso para os apóstolos.
O capítulo 10 foi a primeira comissão, o primeiro envio de missão, de trabalho missionário que os apóstolos tiveram. Versos mais abaixo, Jesus mesmo disse, olha, vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobo. Ovelhas são missionários. O pastor Francisco Antônio Chaga Barbosa, de 40 anos, que foi assassinado brutalmente, foi baleado, teve o seu carro carbonizado, tocaram fogo, tudo. Era uma ovelha missionária que há 12 anos desenvolvia o trabalho como missionário, como ovelha de Deus, no meio de lobos, irmãos, lobos devoradores. O próprio Senhor Jesus disse à igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 10, não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejas tentado e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Queridos, esse homem sabia muito bem que ele poderia ser preso, poderia ser torturado, poderia ser sequestrado a qualquer momento, poderia receber uma forte, dura e pesada represária por conta do seu trabalho, por conta principalmente do seu trabalho que batia de frente contra os abusos, a exploração sexual, contra a pedofilia. Ele atendia viúvas, órfãos e principalmente refugiados de guerra. Olha o trabalho que esse homem desenvolveu pela missão cristã mundial. É um herói, irmãos. É um mártir. Esse homem doou, propriamente dito, a vida dele, deu a própria vida dele por amor a Jesus, irmãos. Por amor a Jesus. A morte do irmão Francisco Antônio Chagas, irmãos, foi o começo de uma outra vida para ele. A morte é apenas um veículo. O próprio Senhor Jesus disse, todo aquele que crê em mim, João 11, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz que quando nós o aceitamos, nós passamos da morte para a vida. O cristão verdadeiro, esse missionário não temia a morte, porque ele sabia que se fechasse o olho aqui, abriria o olho em outro lugar. E queridos, na maioria das vezes estamos na nossa zona de conforto, estamos num lugar onde não nos apresenta ameaça, risco de vida, muito menos contra a nossa família, e estamos dentro de uma bolha chamada zona de conforto, fazendo absolutamente nada, irmãos. Queridos, as minhas considerações à família, mas que o sangue derramado desse homem, desse grande missionário, desse mártir que será ressuscitado naquele grande dia, quando a trombeta tocar, será ressuscitado, porque não precederemos os que dormem no Senhor. Esse homem se levantará novamente para ser galardoado, receberá a coroa da vida. Queridos, o fim da vida do missionário Francisco Antônio, a carreira dele, queridos, se encerrou debaixo daquilo que Jesus disse. Vocês serão odiados, serão mortos, terão a liberdade de vocês privadas. Os homens perseguirão vocês. O mundo aborrecerá vocês. Aleluia. Olha o fim de carreira desse homem. Um homem que doou a sua vida, queridos. A vida do pastor, do missionário Antônio Chaga Barbosa, me impulsiona bem, muito a fazer missão, a trabalhar para o reino dos céus. E você? Você que está numa zona de conforto, querido, saia dessa zona de conforto. Volte a pregar, volte a cantar, faça missão. Se você ainda não consegue se encontrar na caminhada cristã, diga para Deus assim, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, revele para mim um propósito, meu propósito de vida, o propósito de vida que o Senhor quer comigo.
e que você acorde, desperte, porque Deus está nos chamando, irmão. Ovelhas corajosas, que sabem que estarão no meio de lobos e que a qualquer momento serão devoradas pela mesma, mas mesmo assim estão ali debaixo de uma ordenança, de uma convocação, de uma palavra do bom pastor, do supremo pastor. Deus está chamando-nos para uma grande obra. Queridos, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.